Do Vôlei Smash. Tudo bom com vocês? Eu tinha ficado pensando que eu queria comentar algumas coisas de pintura na Splash, mas que lógico que no dia lá é muita coisa. E sem fazer paintover é muito difícil, né, explicar mais praticamente o que que a gente quer dizer. Então eu parei um pouquinho para fazer esse paintover, eu fiz isso para a turma anterior, e vou fazer para vocês também. Eu sei que provavelmente foi alguém que pintou, então essa pessoa vai receber um feedback mais direto, mas, cara, os conceitos valem para todo mundo que estiver ouvindo. Então vamos lá. Eu gosto muito dessa ideia, acho que isso é algo que é crucial e que não é fácil de ter, tá? Normalmente quando a gente está começando, quando a gente ainda não tem experiência, a gente tende a fazer coisas que tem menos historinha, ou usar menos, pensar menos no conceito das coisas, nos easter eggs, nas brincadeiras, e eu acho que quando alguém te contrata, muitas vezes é isso que a pessoa quer, né? Então acho que parabéns por se esforçar para ter uma ideia engraçada, uma ideia que combine com o estilo do jogo, que combine com o mercado que esse jogo né, que mostre um pouquinho do universo, do tamanho dos personagens com relação às coisas em volta. Acho que conceitualmente foi tipo sucesso absoluto. E aí vamos lá, vamos falar um pouquinho da pintura, né? Eu acho que o grande overall aqui, assim, a grande lição que tem que ficar para vocês é agrupamento de valores. Então são duas. Agrupamento de valores e a segunda é controlar o ponto focal e a visão de quem está olhando usando esses valores, né, que você está fazendo. Então, basicamente, o que eu vou falar para vocês aqui tem a ver com isso aqui, né? Tem a ver com a versão preto e branco do que o que vocês fizeram, certo? Então, quando eu olho essa versão em preto e branco, a parte mais importante da pintura, que é o hominho, inclusive amo, muito fã do hominho, que é o hominho, ele tá lá dentro do chazinho dele, tomando, fazendo, né, um hot tub ali. Só que tá vendo que ele tá mesclando com aquele fundo, com aquela faixa de luz ali do fundo? E basicamente, em termos de valor tonal, nosso olho é atraído para essa área aqui, né? Para essa área aqui, né? O olho é atraído normalmente, não necessariamente quando algo é escuro ou quando algo é claro. O olho é atraído muito, muito por contraste. Então, toda vez que você cria um contraste, então algo muito escuro logo do lado de algo muito claro, principalmente com alta frequência de ruído, né? Então informações pequenas, escuras e claras. Desculpa. O olho do espectador vai navegar para lá. Ele vai achar que ali tem algo importante, que ali tem algo relevante, e o nosso olho fica voltando ali, né? É, E aí, o que eu fiz, na verdade, foi só tentar controlar esses valores. Então, eu vou ligar aqui a camada que está a versão que eu fiz, certo? Então, vocês estão vendo que é, a decisão dos valores, não das cores, né? Porque vocês escolheram cores legais, acho que não é tanto esse problema. Mas que os valores estão bem mais controlados e que agora o hominho ele tem um fundo que é um pouquinho mais escuro do que os tons de luz da pele dele. É, eu tirei a super, super foco, super contraste ali daqueles donuts, controlei bem mais os valores, deixei bem mais agrupado. E isso faz com que o nosso olhar se dirija ali para o rostinho do hominho, né? E como que eu fiz isso, né? Então vamos lá. Essa é a versão pintadinha, né, que eu fiz. Vocês vão ver logo de cara que eu fiz uma mudança. É, eu sei que a gente tem esse lance que a água é azul, mas a água não é azul, né? A água é transparente. E como ele tá num chazinho ali, eu imaginei que talvez o tom da água pudesse lembrar mais um chazinho mesmo, sabe? E nessa coisa mais quentinha. Eu até gosto do azul, que tem um pouco essa coisa meio piscina, mas eu acho que demora mais para a pessoa entender a brincadeira, porque essa água azulona, assim, ela não ficaria assim aqui, né? Porque a água azul, na verdade,
o azul normalmente é o reflexo do céu, né? Em parte reflexo do céu, pode ser a cor do azulejo da piscina, muitas vezes. É, no mar pode ser algas verdes, sei lá. Não é o caso aqui, né? O caso é você está cozinhando um chazinho, então acho que pode ter uma cor mais vermelhinha, de um chamate ali vindo num canto, mas um pouco do reflexo desse entorno, que é todo meio amarelinho, quentinho, né? Dentro da casa e tal. É uma sugestão, tá? Isso eu não acho que é um grande problema, essa opção. É uma opção mais uma escolha mesmo. Mas de resto, eu acho que. Tá vendo aqui como somem as partes de contraste do hominho? E aqui, como eu coloquei uma cor, um degradê geral nessa luz, né? Então lá onde está o logo, tá bem amarelinho. Mas conforme vai distanciando da fonte de luz, vai ter esse decaimento da luz. E nessas partes mais distantes, a gente pode ter essa cor mais vermelha, mais quentinha, com valor tonal mais baixo. E que ajuda a gente a ver o hominho ali. A questão do agrupamento de valores também é algo que acho que foi uma coisa que eu demorei para entender, é, que ajuda a gente a controlar as luzes dentro da sombra. Então, se a gente voltar aqui no de vocês, tá vendo que ah, aqui você tem uma área muito clara dentro da sombra, né? Muito clara, e isso dificulta a gente de interpretar os volumes, né? Porque a gente usa essa informação, por mais que a gente não saiba conscientemente, para interpretar os volumes da cena, né? Então, eu acho que você pode ter, eu coloquei a luzinha rebatida aqui, mas essa luzinha ela tem que ter um valor tonal bem mais sutil, tá? Acho que isso vale para praticamente tudo que vocês estavam fazendo é, de área de luz dentro da sombra. Então, luz rebatida. A luz rebatida, normalmente, ela perde muito a intensidade. Então, se é uma luz rebatida meio colorida, ela vai meio que contaminar a cor que ela traz, né? Dá uma clareadinha bem de leve, mas assim, é algo muito sutil. Então, acho que isso vale pensar também quando vocês estiverem fazendo. Então, dentro da sombra, é controlar direitinho, né? Para que todos aqueles valores fiquem um pertinho do outro. Não tenha tipo aquele super contraste dentro da sombra que vai parecer que tem um calombo ali, certo? Nosso cérebro interpreta como um calombo. É... que mais? Ah, eu acho que uma coisa que está me incomodando um pouco é isso aqui. Deixa eu apagar essa porra aqui. Isso aqui. Então, essa borda meio quadrada, que acho que a pessoa que fosse tomar esse chá aí ia machucar um pouco a boca, talvez, com essa quina viva. Então eu dei uma arredondada, acho que valeria nela, ela ter esse finalzinho arredondadinho. É, acho que também vale, né, dar uma pesquisada em como renderizar uma cerâmica, né? E, no fim, ó, controlar os valores, ó. Ó como eu controlei os valores. Ó como aqui você tem um contraste altíssimo, né, que tira a atenção do rostinho do hominho, né? Ó, quando você controla como o rosto vai muito mais para lá. Aí uma coisa que eu acho que vocês podem prestar atenção também é num desenho estilizado desse, às vezes é brincar um pouquinho mais com a grossura das coisas, sabe? O fiozinho, a grossura da bolacha, sabe? Deixa um pouquinho mais grossinho, vai ficar melhor de ver, vai ficar mais cartoon, sabe? Vai ficar, acho que fica mais gostosinho. Acho que vale pensar um pouquinho nisso, né? Na cartoonização de elementos que são realistas, né? Dentro dessa sua cena. Então você cartoonizou os personagens, dá para cartoonizar um pouquinho de leve, ainda é legal parecer que é um ambiente mesmo, né? De verdade, mas assim, dá para dar uma brincadinha, acho que com esses elementos também do cenário. É, aí, assim, esse trabalho de controle de valores, né? Você pode ver que eu fiz no caracol, né? Olha lá. Eu fiz em volta da própria Emília ali, da bonequinha. E a bonequinha tem um lance muito importante que é a sombra projetada, ela é sempre mais escura, próxima ao ponto de contato. Então, né, aqui estava o inverso. Então, se você deve fazer a sombra perto do ponto de contato, mais escura, porque conforme ela vai se afastando, tem mais espaço para a luz ambiente refletir
e diminuir a intensidade dela, né? Então, diminuir a intensidade tanto da cor que ela aparece mesmo, como das bordas, né? Normalmente ela vai ficando cada vez mais difusa, mais borradinha e próxima ao ponto de contato, né, o objeto que está projetando a sombra, ela é mais recortada e mais escura. Então, acho que isso é legal pensar. Eu dei uma arrumadinha ali na perspectiva da Emília, que eu acho que o vestidinho podia estar mais seguindo as elipses do chão, né? Porque aqui, ó, pensa bem, vamos pensar. Aqui você estaria vendo o donut de cima, praticamente, né? Então, assim, aqui essa elipse, ela tá meio achatadinha. Eu faria para reforçar a sensação de que a Emília está sendo vista de cima. E, inclusive, o peitinho dela aqui, você tá vendo essa bolinha, acho que você poderia estar vendo ela meio distorcida, como se ela tivesse meio inclinadinha para frente. Brincar um pouquinho com essas projeções para dar a sensação de que a gente tem essa perspectiva, né? Reforçar. Eu dei uma arrumadinha no cabelo ali, eu acho que estava estourando muito próximo à luz, a gente estava perdendo um pouco a silhueta dela, eu acho que dá para ter a silhueta dela mais certinha, e se quiser trabalhar um ring light, trabalha ele com cuidado, né, pensando bem na cor que você vai escolher, e tomando cuidado também para não ficar inconsistente com o resto, porque meio que a gente, às vezes é mais um ring light, às vezes não é. A gente tem que pensar essa coisa da consistência, porque é muito como o nosso cérebro funciona, né? De interpretar a luz, interpretar os volumes. Mas eu acho que é isso. Acho que é isso, né? Ó, eu refiz aqui esse donut que o Fruit Loops que a Emília, a bonequinha, tá segurando, né? Porque ele tava meio esquisito, né? Tipo, a luz e sombra tá meio inconsistente. Isso é um negócio que é legal de fazer, que é se você aprender a renderizar todas as formas primitivas, variando a luz, e você entender como que funciona a luz nessas formas primitivas, no caso aqui a sorte é que o próprio Fruit Loops é uma forma primitiva, é um donut, né? Mas se você aprende a renderizar cilindros, renderizar cones, renderizar como a luz se comporta em todos esses ambientes, tanto uma luz de trás, uma luz de cima, uma luz de frente, é, praticamente não tem o que você não pinte depois. Então, fica essa dica aí na dúvida, vai atrás de uma referência. Pô, tem um donut aqui, uma luz de trás, a luz vai pegar na bordinha de dentro um pouquinho, né? Ah, e a parte da sombra? Pô, vamos controlar bem as cores, né? Para não parecer que tem uma iluminação, né, super forte, de repente, aqui né, dentro. Então, é, controlar um pouquinho mais. Mas é isso, é cada elemento você pensar nele como uma forma primitiva e ver se você está conseguindo fazer uma luz consistente. E se você realmente precisa muito fazer algo, quebrar um pouco, né, o realismo, tudo bem, mas contanto que você saiba bem por que você está fazendo, com a intenção, e isso não vai ficar esquisito, né? E acho que é isso, galera. Né, fica aí a lembrança, né? Controlar os valorzinhos ajuda pra caramba. E a versão, né, com as cores. É, valeu, parabéns de novo. Vocês são muito foda, mandando bem demais. Beijo pra todos.